21 dias de provérbio número 5. Maravilhosa, seja muito bem-vinda ao canal Revestidas. Nós estamos neste propósito de fazer um estudo bíblico do livro de Provérbios. Se você não conhece qual livro é, o livro de Provérbios é mais um dos livros que está na Bíblia. Ele é um livro de aconselhamento, de orientações para a nossa vida cotidiana. Ele vai falar sobre relacionamento, amizades, ele vai falar sobre conselhos para o trabalho, conselhos para a vida, para todas as áreas da nossa vida. Então, nós estamos fazendo esse estudo bíblico para que a gente possa aplicar na nossa vida e que a gente, de fato, seja transformada pelo Senhor de uma forma, assim, 360, uma forma completa. E eu estou muito feliz em ter você aqui neste estudo comigo. Então, nós vamos para o capítulo número 5, provérbio número 5. Esse provérbio, ele é um provérbio que vai falar sobre advertência contra a imoralidade. Como eu mencionei, o livro de Provérbios, ele vai nos falar sobre tudo, conselhos práticos para a vida inteira. E o capítulo número 5, ele vai nos trazer um alerta muito grande e importante, que é sobre as tentações, é sobre o cair, é sobre o pecar. E que muitas vezes esse pecado e essa tentação do inimigo na nossa vida, ela não vai vir ela não vai vir de uma forma que nos assuste, né? O diabo, eu sempre falo assim, Satanás, ele não vai vir ali se apresentar a você, a tentar a sua vida de uma forma que você fuja dele. Ele não vai vir aparecendo pra você logo como um monstro e que, sabe, é isso aqui, e te assustando. Ele não vai, sabe por quê? Porque ele sabe que se ele fizer isso com você, você vai correr e você vai fugir dele. E ele não quer que você corra e você fuja. Ele está ao derredor o tempo todo, tentando tragar quem cair na armadilha dele. E essas armadilhas de Satanás, ela vai vir de uma forma doce. Ela vai vir de uma forma prazerosa. Prazerosa para nossa carne, mas terrível e destruidor para o nosso espírito. E aí vai ser neste momento que nós precisamos de quê? Exercer a sabedoria que nós estamos buscando neste livro de Provérbios. Exercer essa sabedoria divina para saber e entender, opa, por mais que isso é bom, por mais que pareça legal, por mais que pareça gostoso, por mais que pareça prazeroso, isso daqui não é a melhor escolha para minha vida. Isso daqui vai me levar a cair e vai me prejudicar mais para frente. Pode ser bom agora, vai ser um prazer momentâneo, mas vai destruir a sua vida. E eu sempre vou falar aqui para vocês, eu sempre vou me recordar, porque Deus, ele sempre traz ao meu coração essa passagem do livro de Marcos, que vai dizer: de que adianta ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma? De que adianta você ter um prazer momentâneo e destruir a sua família? De que adianta você tomar uma escolha que neste momento, nesta noite, vai parecer legal, mas que depois vai te levar a uma dependência, vai te levar a arruinar de fato a sua vida, né? Vai te levar para a ruína, vai te levar para a destruição e quem sabe até a morte, porque esse é o objetivo do inimigo. E ele vai entrando na nossa vida com pequenas coisas doces para fazer com que a gente se afunde e a gente caia no meio de uma destruição. Então a gente precisa de ter muito discernimento daquilo que vem de Deus e o que não veio, o que Deus quer pra gente e o que a gente não quer. Nós precisamos de estar sensíveis à voz do Senhor, reconhecer as tentações, as armadilhas do inimigo na nossa vida, para que a gente não caia e não seja prejudicado. Nós precisamos de matar a nossa carne para fortalecer o nosso espírito, porque um espírito fortalecido, ele consegue vencer essas tentações e essas batalhas. Então vamos ler juntas aqui o capítulo número 5, que vai dizer o seguinte: meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os seus ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel. Aqui eu estou falando com mulheres. Então aqui nós podemos trazer, na versão que homens. Porque o lábio do homem imoral destilam mel. Você que é uma mulher casada, você que está namorando, nós precisamos sempre de impor limites. A mulher, ela não tem amizade com o homem, não. E o homem não tem amizade com mulher. Ah, meu marido tem uma melhor amiga. Ah, eu tenho meu melhor amigo. Não existe essa amizade, porque nessas amizades, infelizmente, o inimigo, ele sempre vai querer fazer com que um dos dois acaba olhando para essa amizade de uma forma diferente, para que aí você caia, para que você peque, para que você traia o seu marido. Então nós temos que saber quem a gente tem no nosso ciclo de amizades, quem a gente recebe na nossa casa, quem são as pessoas que estão ao nosso redor. E principalmente ser mulheres que não ficam aceitando olhar
olhares de homens, aceitando elogios de outros homens que não é o seu marido, aceitando e dando abertura. Sabe aquela abertura que você sabe muito bem que tem uma segunda intenção? Existem limites e eles precisam ser impostos. Eles precisam ser postos. Se você é uma mulher casada, se você tem namorado, esses limites precisam ser postos, tá? E se você é uma mulher solteira, você tem que impor limites para mostrar que você é uma mulher de Deus e que você está esperando um homem de Deus e que você não vai aceitar qualquer migalha na sua vida. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, porque os lábios do homem imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como o fel, e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Irmãs, infelizmente, o que nós mais vemos são casamentos sendo destruídos por conta de traição. Relacionamentos que tinham tudo para dar certo, sendo simplesmente relacionamentos que acabam por conta de infidelidade. Essa é uma das maiores armadilhas de Satanás para sua vida. Se você escolheu o seu marido para você ter ele como homem da sua vida, seja fiel a ele, seja leal a ele. E assim é a mesma coisa, nós vamos esperar que o nosso marido seja fiel, que o nosso marido seja leal. Mas aqui eu estou falando com mulheres. E aqui eu quero falar diretamente com você. Jaque, mas e se meu marido não for? Ele precisa de estar recebendo esses conselhos para ele seguir esse caminho. Aqui eu estou falando de você fazer a sua parte. Você vai ser fiel, você vai ser leal, você vai trazer você vai ser uma mulher confiante para ele se sentir seguro. Você precisa de ser essa mulher auxiliadora que você foi criada para ser. Você tem que ser essa mulher que de fato vai amar o marido que você escolheu até que a morte o separe. Porque assim é num casamento. Quando nós nos casamos, o que o pastor vai lá dizer? Vai dizer, você aceita, né, casar fulana de tal? Você aceita ter a fulana de tal como sua legítima esposa? Você aceita ter o fulano de tal como seu legítimo esposo? Amar até que a morte o separe? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza? Você deu um sim. E se você disse um sim, você tem que ser fiel a essa palavra. E qualquer tentação que entrar na sua vida, repreende no nome de Jesus. Senhor, joelho. Senhor, fulano de tal, já vi isso aqui, tá acontecendo isso. Ou se você sentiu uma fraqueza. Senhor, eu acabei sentindo uma fraqueza com fulano de tal e eu sou casada. Senhor, tira de mim essa fraqueza, Pai. Tira de mim essa tentação. Eu repreendo no nome de Jesus que toda armadilha de Satanás para acabar com o meu casamento está caindo por terra neste exato momento, agora, no nome de Jesus. Se posiciona com a autoridade que Deus te entregou na sua mão. Você vai se posicionar, você vai confessar. Se você sentiu fraqueza, você vai confessar e você vai orar e você vai pedir para Deus te fortalecer e para Deus te afastar daquela situação. E Deus, Ele vai fazer. Se for necessário, converse com seu marido, jejue juntos, ore juntos, não importa. O importante é não deixar que a vontade do inimigo ele prevaleça sobre a sua vida, quer fazer com que você caia, com que você peque e que você acabe adulterando. E aí, minha irmã, as consequências somente você vai colher, porque quando você acaba fazendo isso por um prazer momentâneo, você está destruindo a sua família. E você tem que saber muito bem que aquilo que você for plantar, você vai colher. E depois não adianta ficar chorando, não adianta ficar desesperada, não adianta se arrepender, porque a carne foi fraca. E nós precisamos, mais uma vez, matar a nossa carne para fortalecer o nosso espírito, para que essas coisas não aconteçam. Então vamos continuar. Versículo 7. E agora, meu filho, escute o que eu digo, e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher. Não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis. Para que estranhos não se fartem dos seus bens, e o fruto do seu trabalho não acabe na casa alheia. No fim da sua vida você ficará gemendo quanto a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá, como foi que eu pude odiar o ensino? E porque o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida.
as consequências vêm e não adianta nada se arrepender depois, porque a destruição na sua família, no seu lar, no seu casamento, no seu relacionamento, ela já vai estar sendo feita. E ali você pode estar perdendo, sabe, uma história linda de amor com o seu companheiro, com a pessoa que você escolheu para caminhar juntamente com você. E você que é solteira, que você já olhe para esses conselhos, sabendo como se comportar, como se posicionar, como ser uma mulher segundo o coração de Deus, como fazer a vontade do Senhor no seu próximo no seu relacionamento, né? No relacionamento que você for ter ali com o homem que você está aguardando para poder casar e construir a sua vida. A gente tem que saber muito bem os lugares que a gente frequenta, as pessoas que estão do nosso lado. Não adianta você ter, mas eu tenho uma amiga que ela, sabe, amiga que ela tá todo dia na minha casa. Nossa, essa minha amiga tá todo dia na minha casa. Deita aqui, ó, deita na sua cama. Tá lá com você, conversando, aquela intimidade. Seu marido tá lá e essa pessoa tá lá. Gente, às vezes, as próprias mulheres colocam o problema dentro de casa. A gente tem que ter amigas íntimas, sim. Precisamos ter amigas íntimas, amigas que vão vir na sua casa, que vai conversar, mas tem que impor limite. Porque quando essa intimidade, ela tá intimidade em excesso, aonde a pessoa deita na sua cama, aonde a pessoa tem 500 mil brincadeiras engraçadinhas com o seu marido, aonde tá lá e abraça o seu marido, e aonde fica mandando mensagem no privado pro seu marido passa tempo conversando com essa mulher, você tá dando brecha à toa pra Satanás agir na sua vida. Por isso que eu falo, tem que impor limites. A gente tem que ter amigas, temos sim, receber os nossos amigos na nossa casa, mas impondo limite, não colocando praticamente para deitar na sua cama. Precisa ter limite nas intimidades. Assim como você não vai ter essa intimidade com outro homem. Ficar abraçando e toda hora nesse carinho, nesse chamego ali com outro homem. Mas é mesmo meu amigo de infância. Mas é homem. É homem, e você é uma mulher casada, ou você tem um relacionamento, entende? Então a liberdade que você dá pode não ser a liberdade que você dá pra você pode não ter nada a ver, mas você não sabe o que a outra pessoa está pensando. Você não sabe qual que é a intenção daquela outra pessoa. Então nós precisamos de estabelecer limites. Limites nos relacionamentos, nas amizades, nas pessoas que entram dentro da nossa casa. E até mesmo com familiares. Porque quantas histórias a gente não vê? Porque o marido da minha tia traiu a minha tia com a minha prima. Porque o fulano de tal... Entende? Esse relacionamento de homem e de mulher tem que ter limites, tem que ter respeito. Tem que ter respeito. Quem é casado, quem é solteiro. Eu vejo também que muitas mulheres que são casadas ou que têm namorado fica saindo com amigas, vamos falar assim, eu tenho uma amiga que é solteira, tô indo sozinha com ela pra uma festa. A mulher é casada. E ela vive indo pra festa com a amiga que é solteira ou com o grupo de amigas que é solteira. Gente, não tem como. Uma hora ou outra você tá nessa festa, vai ter um homem que vai te chavecar, vai querer dar em cima de você. E, mas eu sei muito bem me segurar, eu sei muito bem isso, aquilo. Mas isso, minha irmã, uma hora ou outra, quando a carne estiver fraca, no dia que você estiver, emburrada, quando você estiver naqueles dias, e principalmente se você estiver desviada dos caminhos do Senhor, uma hora você acaba cedendo e caindo na armadilha de Satanás. A mulher cristã que quer andar em obediência à palavra do Senhor, ela não faz isso. Eu em casa aqui com meu marido, se um vai sair, a gente sai juntos. Não temos esse negócio de, mas tá tendo festa no fulano de tal, um vai e o outro fica. Não. Ou vai os dois ou não vai nenhum. Ou vai eu, ele e a minha filha, ou não vai nenhum. Mas não sei o que, mas isso aí é muito radical. Cada um cuida da sua família do jeito que acha o certo. Mas, biblicamente, o Senhor deixa muito claro falando pra gente que a gente tem que vigiar e orar. Que a gente tem que tomar cuidado, porque a boca dos ímpios, essa boca dessa mulher e desse homem adúltero soa como mel, é algo gostoso, é prazeroso, não tem nada a ver, isso aqui é bobeira, é isso que quer que pensa. Só que ali é a brecha, é a oportunidade que Satanás estava esperando para poder agir na sua vida. Então, vigia, irmã, vigia e tenha limites no seu relacionamento, ok? Versículo 15, beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Ou seja, você, mulher, vai usufruir do seu marido. Vai usufruir daquilo que é seu e não daquilo que é dos outros. Não vai desejar o dos outros. E não vai cair na tentação que os outros vão querer colocar na sua vida.
Por que você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? Para que você vai se deixar levar pelo prazer para entregar o seu corpo para o homem que está do lado de fora, sendo que você tem um marido, para você poder estar com ele, usufruir daquilo que Deus, Deus entregou ali para vocês dois, para poderem estarem juntos? Pensa nisso. Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendita o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Alegre-se com o homem que você tem. Corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias, vá ter intimidade com seu marido. Aqui tá falando do homem, mas eu tô falando para você, mulher. Vá ter intimidade com seu marido. Vá sair da rotina você e seu marido, em vez de você ficar caindo na armadilha, na tentação do outro. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso da sua loucura. Sai cambaleando por aí. Ou seja, no final de tudo, o que tem é a destruição. A destruição de uma família, a destruição de uma união, a sua destruição mental, a entrega do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Será que vale a pena? Não vale. Porque no final disso tudo, é você trocar algo momentâneo por algo que é eterno. Então, minha amada, se preserve o seu corpo, busque um caminho de santidade. Você que é solteira, você que é casada, se renda, se entrega ao seu marido, mas não cobice o marido das outras, não cobice os solteiros, não dê abertura para que outros homens fiquem te chavecando, enfim, te elogiando. Estabeleça limites. Às vezes você precisa ser uma mulher séria, uma mulher que fala, nossa, aquela mulher nunca sorria, aquela mulher nunca se quer. Não. É porque eu estou estabelecendo limites. Sim, sim, não, apertinho de mão, nada de beijinhos e abraços, chamegos, demais na sua casa. Seja sábia, mulher, seja sábia. Cuide daquilo que Deus te entregou. Ame o seu marido. Tenha ali noites maravilhosas com ele. Porque quando você está cuidando daquilo que você tem, não está olhando ali no vizinho, a sua vida, o seu casamento vai ser uma bênção. Amém? E a nossa reflexão para o dia de hoje é: qual é o nível de intimidade que eu estou dando para as pessoas ao meu redor? Será que eu estou dando brechas para o inimigo agir na minha vida? Como que estão as amizades que eu recebo dentro da minha casa? Quais são as situações que eu estou vivendo, que eu sei que ali pode ser uma armadilha de Satanás para a minha vida? Reflita sobre isso. Se você quiser comentar aqui embaixo, comenta. Mas se você quiser compartilhar lá no grupo, compartilha também. Ali é um lugar seguro para a gente conversar. Mas reflita sobre isso e aplique o provérbio número 5 na sua vida. Amém? Até o próximo.